Alô amigos, alô amigas, hoje sabadão 24 de março de 2018, graças a Deus hoje o céu amanheceu límpido aqui na região central do estado do Paraná, depois de um dia muito chuvoso que foi ontem. Gente, tem muitas pessoas que me perguntam quem tem o direito de viajar de ônibus de graça pelo passe livre. Mas aí vem a pergunta, o que é o Passe Livre? É um programa do governo federal que proporciona pessoas deficientes e hipossuficientes gratuidade nas passagens para viajar entre os estados brasileiros. O Passe Livre é um compromisso assumido pelo governo e pelas empresas de transportes coletivos interestaduais de passageiro para assegurar o respeito e a dignidade das pessoas com deficiência. Vale destacar que esse é um direito que todos podem e devem defender, ainda que não fosse regulamentado por lei. É um direito justo e é legal, assim colocando em prática o princípio da dignidade da pessoa humana. Vale aqui salientar que decisão prolatada em autos de ação civil pública que tramitou no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, as empresas concessionárias de transporte interestadual de passageiros não poderão estabelecer limite de assentos conforme consta no Decreto 3.691/2000 para os beneficiários do programa Passe Livre Interestadual. Se houver vagas no ônibus, conforme os parâmetros apresentados a seguir, bem como essa decisão foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, pela mais alta corte da Justiça brasileira, sendo assim, se estende para todo o território nacional. Se as empresas que prestam serviço nos transportes interestaduais, meu povo, quer dizer que você pode viajar de graça de um estado para o outro, descumprirem a decisão, deverão ser notificadas de imediato ao Programa de Proteção de Defesa do Consumidor, o conhecido PROCON, bem como em especial a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, responsável pela regulação e a fiscalização das empresas que operam no transporte de passageiros. O passe livre se adequado nos serviços convencionais das empresas de transportes coletivo, sendo nas modalidades de ônibus, trem ou barco, devendo separar com exclusividade 2 assentos por viagem, preferencialmente nos primeiros assentos. Se não houver reserva, a 3 horas antes da viagem, as vagas podem ser vendidas ao público em geral. Se você que viaja de ônibus já tem ali nos primeiros assentos, nos primeiros bancos, como a gente chama aqui no Paraná, já vem preferencial para deficiente, idosos e pessoas obesas, mas essas vagas geralmente é para as pessoas que precisam do passe livre, Gente, só lembrando aqui que hoje, para você ter direito ao passe livre, você tem que estar inscrito no CadÚnico, é uma coisa super fácil de se conseguir, tá bom? Somente serão concedidos às pessoas com deficiência física, mental, auditiva, visual ou deficiência renal crônica, comprovadamente hipossuficiente. Todo o controle e cadastramento é realizado pelo programa Passe Livre, que via de regra é efetuado pelo controle de referência de assistência social, CRAS, de sua cidade e enviado ao governo federal, que é quem concede a carteirinha. As empresas que infringirem a Lei 8.899 de 94, não concedendo os tais benefícios, estão sujeitas, gente, a penalidade de multa de R$ 550 a R$ 10.500, veja. Quais são os documentos necessários para solicitar o passe livre interestadual? O PCD, cópia do RG e CPF, uma foto 3x4 comprovante de endereço e atestado de laudo da equipe multiprofissional do Sistema Único de Saúde SUS, comprovando a deficiência ou a incapacidade do interessado. Nos casos de deficiência permanente comprovada no atestado médico que deu origem ao benefício, dispensar-se-á a apresentação de novo atestado médico, requerindo acompanhado da declaração da composição da renda familiar. O laudo médico a ser preenchido pelos profissionais especialistas da área de sua necessidade e do requerimento é encontrado no site do Ministério do Transporte. E aí, como solicitar? Olha, gente, para você solicitar, como eu já disse, você vai no CRAS aí da sua cidade que você consegue. E lembrando aqui, deixar bem claro que
me contaram não, e eu sei, tenho certeza, também existe o passe livre intermunicipal, ou seja, para você viajar de uma cidade para outra. Também você tem que ir no CRAS para conseguir, mas o que acontece é que às vezes, digamos assim, que você mora no sítio, aí você teria que pegar uma passagem grátis num ônibus, digamos aqui, que quem faz linha aqui na região central do estado do Paraná é uma empresa chamada Nordeste e a Vinça, ou seja, se você tiver no ponto, numa estrada rural, eles não vão colocar, não vão sacar essa passagem grátis para você que é deficiente, que tenha a carteirinha do passe livre. Aí para você conseguir isso, você teria que pegar o ônibus, no caso, na rodoviária, aí você conseguiria. Daí para muitas pessoas já se enquadra, por exemplo, você precisa sair de Manoel Ribas para ir para Pitanga, para ir para Ivaiporã, se você pegar na rodoviária você tem o direito, e aí na sua cidade provavelmente é dessa maneira, porque quando a gente fala em passe livre interestadual, a gente está falando que é um governo, que foi feito, ou seja, pelo governo federal, mas aí existe o passe livre intermunicipal, que é um programa do governo estadual, que provavelmente deve ter em todos os estados brasileiros. Gente, sanei algumas dúvidas sua? Se sanei, dá aquele like especial, canal Rumo ao Nada, levando conhecimento a todo o Brasil.